Olá, tudo bom? A paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Gustavo Aquino e venho mais esse dia trazer uma palavra ao coração de vocês. O texto está escrito em Juízes, capítulo 13. Diz assim, versículo 2: Havia um homem Zorá da tribo de Dan chamado Manoá, cuja sua mulher era estéril e nunca tinha dado filhos. Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e disse: Tu és estéril, nunca deste à luz, mas engravidarás e terás um filho. Agora tome cuidado que não beba vinho nem bebida forte, não coma coisa alguma impura, porque engravidarás e terás um filho, e sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre da sua mãe, e começará a libertar Israel do domínio dos filisteus. Aqui nós vemos, meu irmão, a promessa de Deus através do e a sua esposa, referente ao nascimento de um grande homem de Deus, que nós vemos na palavra de Deus, sobre Sansão. Sansão foi esse rapaz prometido a Manoá. Deus enviou o seu anjo para falar com ele que haveria uma promessa. Por quê? O povo de Israel naquela época estava debaixo de um domínio dos filisteus. Eles estavam debaixo do domínio desse povo que era feroz, esse povo que era valente, guerreiro, era um povo combatente que dominava toda aquela região e dominava também o povo de Israel. E o povo de Israel começou a orar e pedir ao Senhor a libertação, como eles foram libertos do Egito. Agora que eles estão na terra prometida, eles pedem para ser libertos também do povo filisteu. Deus ouve a oração do povo de Israel e vê esse casal, entrega esse filho, que era um milagre para a vida de Manoá e sua esposa, porque eles não poderiam ter filhos, mas Deus fala assim, olha, tome somente cuidado, porque esse menino ele tem um propósito, uma aliança desde o ventre dele. Não pode beber bebida forte, bebida alcoólica, também não pode raspar a cabeça dele, porque ele é nazireu. Nazireu significa isso, consagrado ao Senhor, debaixo do nazirado, que é algumas leis de consagração, e uma delas é essa: não beber bebida forte, não tocar e nem mexer com nada que é impuro. Para o povo de Israel tem algumas leis referentes a essa impureza, nós vamos entender mais para frente o que aconteceu. E também não raspar a cabeça. Esse era um sinal da lei do nazirado, que era isso que esse menino estava sendo ordenado por Deus e o propósito. A palavra de Deus fala que nasce Sansão, ele cresce e ela já corta para a fase adulta de Sansão. E diz que a palavra de Deus diz que Sansão ele já começava a demonstrar que havia algo diferente na vida dele, porque de tempos em tempos o Espírito Santo de Deus tomava a vida de Sansão e ele fazia coisas extraordinárias. Mas diz a palavra de Deus que no meio do caminho algo começa a acontecer no coração de Sansão, e é onde que eu quero entrar, que o Senhor ministrou a palavra no meu coração. Começa a acontecer algo. Ele sabia muito bem que debaixo dele ele estava sob o nazirado, sobre essa lei, que era para não tocar nada impuro, não beber bebidas alcoólicas e muito menos raspar sua cabeça. Que ali estava a aliança de Deus sobre a vida dele, e era desse motivo que o Espírito Santo de Deus tomava a vida dele. Mas o que aconteceu? Sansão, ele, conforme ele foi entrando na fase adulta, tendo vitórias, vendo aquela força extraordinária, aqueles milagres que Deus começou a fazer através dele, e ele começa a querer viver pelo seu desejo. É aí que Deus quer falar ao nosso coração. Sansão, acontece algo muito específico. Ele vê uma mulher e ele deseja muito essa mulher. E ele falou, eu quero casar com ela. E ele vai se organizar para esse casamento. No meio do caminho, entre a terra de Israel e a terra dos filisteus, e essa mulher também era filisteia, Manoá fala para ele, não case com essa mulher, ela não é do nosso povo, nem nada. Mesmo assim, Sansão ele fala, eu quero casar com ela porque eu desejo casar com ela. E ele toma a decisão. Mas no meio do caminho, um leão encontra ele e tenta matá-lo. Mas ele, com aquela força extraordinária que o Espírito Santo de Deus dava para ele rasgou o leão, matou o leão de uma forma extraordinária, verdadeiramente.
Diz a palavra de Deus que era como se fosse um cabrito, um leão enorme, e ele matou como se fosse um animal pequeno. E ele deixa aquele animal morto. E a palavra de Deus diz que ele volta para sua casa e volta para até a terra do povo filisteu. No meio do caminho, ele encontra esse cadáver onde ele tinha matado o leão. E dentro desse cadáver havia mel. E a palavra de Deus diz que sobre a lei do Nazirado é que ele não podia tocar nada impuro. E um cadáver que já estava alguns dias ali, dentro da lei do Nazirado, dentro da lei dos filisteus, aquilo era impuro. Mas Sansão, vendo aquela podridão daquele cadáver, daquele animal morto, ele enxerga e vê que abelhas fizeram colmeia dentro do animal. Ele olha para aquele mel e ele deseja comer o mel. Olha de novo como o desejo começa a levar a vida de Sansão. E ele vai e come do mel. Ele quebra já uma parte da aliança que ele tinha com Deus. Naquele momento. Depois ele vai para o casamento. Ele é iludido. Ele é tomado a sua esposa. Ele se revolta. Ele luta contra os filisteus. Faz grandes guerras, batalhas. Vence, mata um monte de filisteu com uma queixada de jumento. Tudo isso, e a Bíblia diz que passam vários anos que Sansão ficou quieto na presença do Senhor. Porém, novamente ele encontra outra pessoa. Agora ele encontra Dalila. E quando ele encontra Dalila, ele deseja novamente. Olha o desejo tomando o coração dele novamente. Só que dessa vez, ele não ia ficar somente impuro. E dessa vez, esse laço seria o maior da vida dele. Por quê? A Dalila corrompeu o coração dele. Ele, através desse desejo, ele contou o segredo de Deus para a vida dele. Ele já tinha caído nas outras leis do Nazirado. Somente o seu cabelo restava. E naquele momento que ele cede o seu coração ao desejo, Dalila vem, chama homens e raspa a cabeça dele. Naquele momento a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus já tinha se afastado de Sansão. E quando ele precisou daquela força novamente para guerrear, não tinha mais força alguma, porque Deus já não estava com ele, porque ele tinha trilhado a vida dele até aquele momento por aquilo que ele desejava no coração dele. E interessante que foi passando, e eu estou encurtando bem a história, não estou contando os detalhes para não ficar muito longo esse vídeo, mas aí ele é furado os olhos dele, ele fica cego, ele é levado dentro do palácio do povo filisteu, ele é colocado na roda, o povo brincando com ele, e naquele momento a palavra de Deus é bem clara e bem sutil em dizer que o cabelo de Sansão começa a crescer novamente, dizendo o quê? Que Deus estava vendo que a misericórdia ia alcançar o coração dele e ele ia compreender que o mais importante não era viver por aquilo que ele desejava, mas o mais importante era viver por aquilo que era o propósito da vida dele. E no final da vida dele, no final da vida de Sansão, ele faz uma oração ao Senhor, entendendo que o propósito da vida dele era começar a libertar o povo de Israel e se vingar sobre os filisteus. E naquele momento o Espírito Santo de Deus volta e toma ele. Ele consegue derrubar aquelas duas torres. E toda a casa cai e mata um monte de filisteus. E a partir dali começa uma grande libertação contra o povo filisteu, que vai se seguindo até Davi depois. Ali naquele momento que Sansão entende que o propósito é maior que o desejo. E é isso que Deus quer falar ao meu coração e ao teu coração. Sansão, ele viveu a vida inteira, até somente no final da sua vida, ele compreender que o propósito era maior do que o desejo. E é isso que o Espírito Santo de Deus quer falar ao meu e ao seu coração. Que nós não viemos esperar até o final da nossa vida para entender que o propósito de Deus sobre a nossa vida é a melhor coisa de Deus para a nossa vida, antes do que os desejos do nosso coração. A Bíblia é bem clara que se nós cumprirmos o propósito, se nós descansarmos em Deus, se nós confiarmos em Deus, Ele cumprirá os desejos do nosso coração. Mas também a Bíblia é bem clara, o Senhor Jesus falou claramente isso nos Evangelhos,
que se eu quiser buscar somente para cumprir os desejos do meu coração, eu vou correr e nunca vou ficar saciado. Em várias parábolas, a parábola do fazendeiro que ele foi, eu desejo um celeiro maior, eu desejo algo maior, e ele constrói tudo aquilo, e ele não desfruta, ele morre. E o que o Senhor quer alertar ao nosso coração, para que nós não deixemos passar o nosso bem mais precioso, que é o tempo de vida que Deus nos deu, para que nós possamos chegar no final da nossa vida e nós falamos, meu Deus, vivi toda a minha vida correndo atrás do desejo e agora eu entendo que o propósito era melhor do que isso. Não. Eu estava vendo isso, o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração, vendo uma entrevista do Whindersson Nunes. Ele dizendo que correu, trabalhou, fez tudo aquele negócio, juntou dinheiro, milhares de reais. Quando ele chegou no auge da fama, no auge de riqueza que ele tem, ele chegou no momento que ele falou assim, mas e a minha vida? Vale o quê? O que eu vou fazer da minha vida? Vou ficar ajudando pobre? Vou ficar comendo em casa? Fazer o quê? Eu não tenho nada para fazer da minha vida. Imagina uma pessoa que corre, ganha dinheiro, chega no ponto que aconteceu com ele, ele ficou com depressão. Porque ele percebeu que esse correr atrás do sucesso, que era o desejo do coração dele, não satisfez a alma dele. E Deus sabe o que satisfaz a nossa alma. Ele é somente um exemplo, tem vários e vários exemplos por aí. De pessoas que correm porque quer isso, quer aquilo outro, quer aquilo outro. E chega no momento que alcança, ele fala, meu Deus, eu corri tanto só por isso, porque isso não preenche o coração. Mas meu irmão, quantos outros testemunhos de homens e mulheres que entenderam o seu propósito diante de Deus e correram para viver o seu propósito de Deus no seu coração, que dizem, olha, foi a melhor coisa da minha vida, isso me satisfez. Meu irmão, não tem nada mais satisfatório para o ser humano do que viver o propósito da sua vida. Vai ver, Deus te chamou para você ser um grande professor, um grande ministro, um grande pastor, ou um adorador, o que for, para aquilo que Deus te chamou, para ser um empresário, um grande empresário, para abrir portas de emprego para várias e várias almas, para ser um engenheiro, um pedreiro, o que for, mas aquilo que Deus te chamou, meu irmão, viva, porque nisso vai trazer satisfação no seu coração. Eu toco instrumento desde novo. Meu desejo era tocar e cantar, mas você está ouvindo a minha voz é horrível, parece uma voz embolada, não dá. Esse era o desejo do meu coração, mas a vontade de Deus era o quê? Que eu fosse ministro da palavra, que eu fosse pregador. Ele me capacitou. E aquilo que eu desejava, eu percebo que há uma satisfação em eu pregar e falar do amor de Deus e da palavra de Deus para o próximo. Há uma satisfação da sua alma. Pode ser que você está escutando essa mensagem agora e muitas das vezes você está com um vazio no teu coração. Um vazio tão grande que parece que nada preenche. Você come mais, você trabalha mais, você faz mais o que for e nada disso tem preenchido teu coração. Eu estou te dizendo, há o tempo de Deus para você buscar o propósito dele. É o tempo de Deus para você se render à vontade dele. E você vai ver que a tua alma vai ser cheia, a tua alma vai ser plena, a tua alma vai se encher de tal maneira que você vai poder dizer que a sua vida valeu a pena. Faça valer a pena a tua vida. Não fique correndo atrás do vento somente, mas faça valer a pena a tua vida. Satisfaça ela com o propósito de Deus e você vai encontrar a alegria e o prazer da vida que Deus quer para cada um de nós. Não se permita se correr atrás daquilo que os outros colocam desejo sobre a tua vida. Porque hoje em dia todo mundo, não, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Não, não vai ser isso porque é bobeira. Ah não, você passou por causa disso. Vai ser ladrão, vai ser isso. Para com isso, para de ouvir essas vozes. A Bíblia diz que há muitas vozes no mundo, mas Deus, Ele tem a voz porque o bom pastor fala e as suas ovelhas escutam. Escutam.
Então escuta a voz do bom pastor. Viva o propósito na tua vida. Não seja como Sansão, esperar até o último dia da sua vida para entender o propósito e viver ele. O propósito dele era libertar Israel. Ele cumpriu isso no último dia de vida. Não! Deus quer que você cumpra a partir de agora, a partir de hoje. Deixa Deus fazer na tua vida. Viva uma vida de propósitos. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Compartilha, dê o like, se inscreva no canal. Nos ajude aí, meu irmão, a cumprir as metas do YouTube para alcançar muito mais almas. E compartilha, meu irmão. Evangeliza através desse vídeo. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Até mais.